Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 11, que nos diz: Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Bom, meus amados, nós vimos que o apóstolo Pedro estava sendo liberto por um anjo que no cárcere o libertou das algemas, fez passar pelos guardas, pelo portão de ferro que se abriu sozinho, e então o anjo o deixa em uma estrada e em uma rua da cidade e se aparta dele. Então o apóstolo Pedro, ele meio que então entende que aquilo era real. Porque a princípio, como foi dito em versos anteriores, ele estava achando que era uma visão ou um sonho. Enfim, ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, né? Parecia uma coisa tão espantosa, tão incrível, e como ele estava dormindo, né, ele achou que era um sonho, mas agora ele percebe que era real. Bom, e é uma ação de Deus, né? Ele agradece a Deus, né? Nós vemos aqui ele dizendo, né? Ele agradece ao Senhor por essa libertação. É claro que foi o anjo que realizou, que operou, interviu ali para que isso ocorresse, mas obviamente o anjo é enviado de Deus, então a pessoa agradece a Deus. Há de se ter esse cuidado de não agradecer ao anjo, claro que o anjo é um ministro de Deus, mas a gente agradece especialmente a Deus por ter enviado o anjo e por ter realizado esse milagre. Bom, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro diz que ele foi liberto das mãos do rei Herodes, um rei poderosíssimo, que já havia matado à espada o apóstolo Tiago, e agora estava querendo atender aos anseios da população que não perderam a fome de sangue, a sede por sangue, mesmo após a morte do apóstolo Tiago. Queriam mais. A pessoa violenta, ela nunca aplaca sua ira, ela sempre quer mais sangue. E o rei Herodes, vendo esse apetite da população e vendo que isso lhe traria popularidade, lhe traria o apoio do povo como um todo, ele resolve também prender o apóstolo Pedro e ia levá-lo a julgamento e, praticamente certo, levaria o apóstolo Pedro à morte, à semelhança do apóstolo Tiago. Então veja só, queridos, todo o povo, como o apóstolo Pedro diz aqui, o povo todo como um todo esperava. Então, o povo como um todo esperava a morte do apóstolo Pedro. A liderança religiosa esperava a morte do apóstolo Pedro. E o rei Herodes, para atender aos desejos e anseios deles, o levaria à morte. Então, veja só, estamos vendo um povo judeu, extremamente religioso, um dos povos mais religiosos de então, e praticamente de sempre. As lideranças, mestres da lei, fariseus, sacerdotes, todos os grupos religiosos desejando ver a morte do apóstolo Pedro e unidos aí ao poder político na figura do rei Herodes. Então você vê toda a massa da população, a liderança religiosa, a liderança política. Esses três grupos, todos se achando completamente corretos, completamente certos e se achando do lado de Deus, achavam que estavam fazendo o correto aos olhos de Deus, vamos matar esse herege. Agora, queridos, uma coisa que a gente tem que aprender, e agora vamos se colocar na figura, porque nós somos pessoas com devoções religiosas, e nós temos lideranças religiosas. Nós estamos vendo que nem sempre Deus está do lado do povo religioso e da liderança religiosa. Muitas vezes Deus está do outro lado. Então a gente tem que se examinar e ver, peraí, nessa causa, nessa minha suposta verdade, Deus realmente está do meu lado ou está do lado oposto? Primeira coisa que a gente tem que saber, Deus nunca está do lado da violência. Deus nunca está do lado da matança. Deus nunca está do lado da perseguição. Ele, o próprio Deus, na figura de Cristo, ele foi perseguido. E Deus nunca vai estar do lado dos perseguidores. Então, há de se ter um cuidado em relação... mas e se os perseguidos forem realmente pessoas más, ruins? Bom, Deus não quer saber de perseguição.
quer saber de um julgamento justo, de uma análise correta. Agora, matar ou executar violência por causas religiosas, isso não faz o menor sentido. O que Deus quer é pregação. Agora, a pessoa tem a liberdade de escolher essa mensagem ou escolher outra. O que não se pode é querer forçar a pessoa. Como as Escrituras dizem, não é por força e não é por poder. Você não vai impor à pessoa o que você quer. Você não vai forçar goela abaixo da pessoa pela mão do Estado que ela seja ou deixe de ser qualquer coisa. Não é por esses meios. Não é por força, não é por poder. É como? É pelo Espírito Santo. As pessoas não podem perder a fé na ação de Deus. Na ação para aqueles que querem. Se a pessoa não quer, isso é vontade de Deus. Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa escolher ou não. Se não escolher, é ela que arque com as consequências. Agora, você não pode importunar, nem querer forçar a pessoa a ir a um caminho contra o que ela, a princípio, entende. Tem que se deixar a pessoa, no trabalhar do Espírito, chegar à consciência da verdade. Porque se ela for seguir ou aderir só por pressões políticas ou por pressões dos familiares, ou para, enfim, talvez ganhar um trabalho, né, ou qualquer coisa que seja, isso é uma falsa conversão, isso é falso, isso é ruim. E é, de novo, uma opressão. E a opressão não ganha corações. Pelo contrário, até afasta Deus desse processo, porque Deus não participa disso. Então, onde há violência, onde há gritos, onde há ódio, Deus não está. Porque o que a Bíblia mais nos diz é que Deus é amor. Então, como Deus estará do lado de pessoas enfurecidas e pessoas cheias de ódio e desejando o mal? Se a pessoa deseja o mal para o outro, mas a pessoa está falando ou dizendo, tudo bem, mas deseja o bem para ela. O bem dela acordar, o bem dela sempre receber provisão de Deus. Você não vai querer que a pessoa sofra. Não. Que deseja o bem. Se Deus tiver que realizar qualquer coisa diferente disso, é Deus. Deus sabe o que faz. Nós não. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nunca se enfureça, nunca dê vazão a um mal supostamente justificado. Isso é um perigo muito grande. Onde você pensa que tem uma justificativa para o mal. Não, queridos. A luz nunca se coaduna com as trevas, então nunca utilize mecanismos das trevas numa suposta tentativa de propagar a luz. Isso nunca deu certo, nunca dará certo, e Deus vai estar contra você. Então acorde. Não interessa o quanto a pessoa fale. Deus, 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 Deus. Se a pessoa está cheia de ódio, está enfurecida e partindo para a violência, para gritaria, para xingamentos e ofensas e humilhações, Deus está do outro lado, meu irmão. Não defendendo, talvez, o que a outra pessoa está propagando, mas querendo proteger a pessoa da violência, do ódio, da ira. Então, cuidado. Deus, ele vai sempre estar contra a maldade, seja de onde está vindo. Ele pode estar contra a maldade do lado de lá, se houver maldade do outro lado. Agora, se do lado de cá houver maldade também, maldade contra a maldade de lá, Deus é contra os dois lados. Entendam isso. Não é porque há dois lados que um dos lados está certo. Às vezes os dois lados estão errados. Isso é muito comum. Ainda mais nesse tempo atual, na política e às vezes nas religiões. Se um lado há maldade e o outro lado também houver maldade, estão um contra o outro, não adote nenhum dos dois. Não adote a maldade, não adote o ódio, não adote a gritaria, a ofensa. Não adote isso. Porque Deus não estará nem... Não, mas em qual dos dois Deus está, pastor? Em nenhum dos dois. Havendo ofensa, havendo humilhação, havendo baixaria, havendo maldade, por que Deus vai se misturar nisso? E mesmo se um dos lados esteja falando algo, talvez correto, mas se está falando uma verdade, mas está se expressando da forma errada e utilizando os mecanismos errados e cheio de ódio, meu irmão, a ação da pessoa é uma ação horrível. Mesmo que na boca dela tenha palavras corretas, verdadeiras, mas está agindo de maneira horrível, Deus não compactua com isso.
Deus há de levantar outro com uma melhor atitude para ensinar aquilo. Mas Deus não coaduna com esse tipo de comportamento. Então tenha cuidado para ver de que lado você está, porque às vezes você pode até pegar um verso das Escrituras, mas se você se enche de ódio ao expressar aquilo, ou se enche de arrogância, isso é muito comum no meio religioso, se enche de soberba e trata o outro com desprezo, você pode estar falando o nome de Jesus, pode estar falando de Deus, mas Deus está bem longe, bem longe. Então, cuidado com isso, e cuidado com esses que se acham detentores de Deus. Essa liderança judaica, o povo que se achavam, nós somos do lado de Deus e por Deus nós vamos matar esse falso. Cuidado, queridos, cuidado. E cuidado para não medir, isso é muito importante, não medir quem é de Deus e quem não é de Deus pelo número de adeptos. O número de adeptos do apóstolo Pedro era um número já significativo, já havia algumas milhares de pessoas, mas o número dos seguidores das lideranças era 100 vezes a maior, 1000 vezes maior. Então não meça a verdade pelo número de adeptos, não meça a verdade pelo poder na mídia, na política, não meça a verdade pela riqueza do grupo. Não é assim, porque qualquer uma dessas categorias, seja por poder político, seja por número de seguidores, seja por riqueza, o apóstolo Pedro era considerado totalmente, em todos esses critérios, pessoa que está fora, que está perdendo, mas do lado de quem Deus estava. Então cuidado, qual que é a igreja melhor? Aquela opulência, aquela cheia de opulência, cheia de riquezas, com pastores da mídia, com milhares e milhares de seguidores? Cuidado. Não é isso que mede o que é verdade e o que não é verdade. O que é que mede então, pastor, o que é verdade e o que não é verdade? Se a pessoa está dizendo a verdade. Se a pessoa tem milhões na conta, tem poder na mídia e na política, e tem milhares e milhares de seguidores, mas diz que 2 mais 2 é 5, não interessa a riqueza da pessoa, não interessa o número de seguidores. 2 mais 2 não é 5, é falso. Então você tem que analisar o que está sendo dito. O que está sendo dito? É segundo o Evangelho? É segundo o caráter de Deus? É segundo a bondade? É segundo a graça? É segundo a misericórdia? É segundo o amor? Aí, sim, está correto. Não interessa se a pessoa tem 2 seguidores ou 2 milhões. E se a pessoa também se enche de ódio, persegue os outros, é uma pessoa ofensiva, ou uma pessoa talvez ensinando enganos, falando contra o Evangelho, diferente do que Jesus ensinava, diferente do que Jesus praticava, não interessa se a pessoa é rica, milionária, tem milhões de seguidores, não interessa. Lembre-se, os profetas da antiguidade, eles sempre viviam à margem do sistema. E sempre eram pequeninos contra um sistema enorme. Os sacerdotes cercados de falsos profetas, unidos à liderança política e junto com o povo, eles eram a imensa maioria. E os profetas, esses que você lê na Bíblia, Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ageu, eles eram todos a minoria contra um sistema gigantesco. Então cuidado quando você mede as coisas pela popularidade, pela riqueza, achando que Deus está do lado desses. Não, em geral, muitas vezes Deus está do outro lado, Deus está muitas vezes à margem do sistema religioso e levantando profetas para falar contra esse sistema religioso. Nunca esqueça que Noé entrou com mais 7 na arca, e a imensa maioria, que muitos talvez se achando os melhores, ficaram de fora. E Deus trabalha com remanescente, queridos. Muito, muito comum que muitas vezes o sistema religioso se perca e Deus está do outro lado. Veja o que você segue e veja de que lado Deus está. Deus está do lado da verdade, do lado da bondade, do lado do amor. Fique do lado de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.